Oi, gente que voa e que quer voar, meus queridos fofoqueiros da aviação, como é que vocês estão? Você que tá passando pelo processo seletivo aí, dessas companhias do chapéu bonito, a minha ex, Etihad e a dona Emirates, já maratonou a nossa playlist mostrando como é que funciona tudo isso? Maratonou também o depois? Então corre lá pra maratonar e compartilha com seus colegas também. Não vai dizer depois que eu não te ajudei, viu? Antes de começar esse vídeo aqui, eu preciso avisar que eu vou lidar com um assunto um pouquinho sensível. Se esse vídeo trouxer algum tipo de gatilho, pulo pro próximo. Tem um monte de coisa legal pra você assistir. Recentemente, eu me deparei com uma notícia aqui que bombou assim em um monte de jornal. Passageira morre em voo dos Estados Unidos para Minas Gerais e corpo fica horas no assento. Essa notícia que eu acabei de ler aqui pra vocês é de um jornal assim de grande circulação que a gente tem aqui no Brasil, né? Não teve nada de tendencioso, o que é meio incomum quando a gente vê matéria sobre a aviação. Na verdade, aqui só tá mesmo contando os fatos como aconteceram, né? E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te contar o que acontece da perspectiva dos comissários quando a gente tem esse tipo de fatalidade a bordo. A gente tá acostumado a salvar pessoas, mas infelizmente, às vezes a gente passa por isso. Como é que a gente age nesse tipo de situação? O que acontece? A gente tem treinamento para isso? E se não tem médico, o que vocês fazem? Os familiares, onde que a gente vai pousar? Qual é o aeroporto mais próximo? Calma, tô aqui para explicar para você exatamente como as coisas funcionam. E vou tentar o meu melhor para deixar esse vídeo leve e informativo para vocês. Afinal, a gente está cuidando de um assunto muito delicado, não é mesmo? Então vamos aqui a alguns trechos dessa notícia. A passageira não teve a identidade revelada, que estava na classe executiva, morreu na primeira hora do voo. Assim, eu já vou começar assim por essa informação, tá? Como é que você sabe que essa pessoa faleceu na primeira hora? A gente da tripulação, a gente sabe quando uma pessoa falece, a gente consegue atestar esse tipo de coisa? Porque aqui, nesse fato que a jornalista passou pra gente aqui, talvez ela tivesse conversado com um legista, saber se essa pessoa morreu na primeira hora de voo, ou com o médico que fez o atendimento. Não tem essa informação aqui nessa notícia. Então, eu vou me basear na minha vivência e no meu treinamento para falar sobre isso. Então, vamos lá. Como é que os tripulantes sabem como uma pessoa falece a bordo? Tecnicamente, a gente não sabe quando isso acontece. Na verdade, a gente tem uma ideia. Nesse caso aqui, dessa notícia, as pessoas tinham um médico a bordo para ajudarem eles. E esse foi o médico que atestou o óbito. Esse foi o médico também que atestou que essa pessoa não precisava mais de uma manobra de ressuscitação, a nossa RCP, a ressuscitação cardiopulmonar. You are creating an artificial pump and doing the work of the heart manually. Quando um passageiro, durante o voo, cai inconsciente, e eu vou parar aqui no inconsciente, porque vocês precisam entender que a gente só pode dar os primeiros socorros para um passageiro se ele der permissão pra gente. Então, se ele tá inconsciente, assume que ele já precisa dos primeiros socorros e já sim começa a fazer essa ressuscitação. Só que aí a gente tem dois tipos de passageiro inconsciente. O inconsciente que respira e o inconsciente que não respira. No caso do inconsciente que respira, a gente só coloca ele numa posição de recuperação e não tira o olho dele, fica monitorando esse passageiro durante o voo inteiro. Agora, quando a gente está falando de um passageiro que não respira, automaticamente a gente começa a nossa ressuscitação cardiopulmonar, porque cada segundo é muito importante. Essa manobra aqui, ela é autoexplicativa. Ela funciona para quê? Fazer você respirar, fazer o oxigênio no seu corpo circular e trazer você para a vida. Lembrando aqui que eu tô explicando da maneira mais simples possível, né? Não fiquem bravos comigo aí, profissionais de saúde. Tô explicando aqui para quem não conhece nada mesmo. Vindo aqui pro terror do comissário, que é o passageiro inconsciente que não respira. Nesse momento a gente vai começar o nosso atendimento de emergência médica. E são várias ações conjuntas. Os comissários estão trabalhando ali numa sintonia. Quando chega o primeiro comissário que encontra essa pessoa aí inconsciente, ele vai ser o primeiro que vai dar o atendimento para essa pessoa. Ele vai correr ali e começar essa RCP. Obviamente, depois de checar se essa pessoa está respirando ou não. Nesse momento, o comissário que encontrou aquela pessoa inconsciente, que está fazendo a RCP, ele grita um código para chamar um colega para ajudar ele. Esse colega está trazendo os equipamentos de emergências médicas. E olha, gente, é muito equipamento. Mas quando eu tô falando de equipamento, tô falando de muito equipamento mesmo. Nessa loucura aí, comissária, como é que você faz para encontrar esse monte de equipamento médico? Bom, é muito simples. A gente tem uma cartela de localização que fica perto ali, dos assentos onde a gente fica sentando ali para pousar e decolar. Mas também a gente estuda isso no nosso treinamento. Com o tempo, gente, a gente já tá tão afiado nisso que a gente fecha o olho e sabe exatamente onde tá tudo. E lembrando,
muito importante aqui para vocês. Mudou o avião, mudou a configuração de onde estão esses equipamentos também. Então, cada avião, um lugar diferente. Você vai ter aí desde band-aid, esfigmomanômetro e até adrenalina. E não posso esquecer aqui o nosso famoso desfibrilador. Nossa, Luana, pra que tanta coisa dentro do avião? Porque, gente, vocês não repararam, mas a gente tá a 40 mil pés. E a gente não consegue pousar assim, ó, em 5 minutos no aeroporto mais próximo, não. Colocar você numa ambulância rápida e te levar pro próximo hospital. Então aí é que vocês entendem que a gente só consegue agir mesmo é dentro da aeronave. Um colega tá ali atendendo o passageiro, o outro tá ali correndo com os equipamentos de emergência, um terceiro tá fazendo um anúncio pedindo um médico voluntário a bordo. Isso mesmo, voluntário. Porque, acreditem, já teve gente que quis cobrar por isso. Lembrando aqui, muito importante, que esse médico precisa estar com a sua documentação ali, tipo o CRM dele, né? Na minha experiência com emergências médicas, eu tive a sorte de sempre ter um médico a bordo. E olha, isso é muito importante. Outra coisa super importante de vocês entenderem é que enquanto tá acontecendo todo aquele atendimento simultaneamente, tem alguém ali conversando diretamente com o comandante, informando cada coisa que a gente tá fazendo, cada equipamento que a gente está usando, porque nesse meio tempo o comandante tem que tomar uma decisão muito importante do que ele vai fazer dali para frente. Ou seja, se ele vai pousar no aeroporto mais próximo, se ele vai continuar esse voo, que foi o caso dessa notícia, quais são os recursos da cidade que ele vai pousar. Por exemplo, você vai ter cidade que o aeroporto não comporta aquele tipo de aeronave. Você vai ter cidade que o hospital mais próximo é a muitas horas de distância. Também se leva em conta se a gente vai ter combustível suficiente, né? Como eu coloquei lá antes. E se o lugar onde você vai parar, você vai conseguir reabastecer também. É tanta coisa que está sendo avaliada por essa cabine de comando e é tanta comunicação, enquanto a gente está lá tentando salvar uma vida. Mas enquanto o comandante está lá tentando tomar a melhor decisão para o bem de todos, porque não se esqueçam, tem outros passageiros dentro daquele avião, os comissários continuam ali focados no atendimento médico. Agora eu vou trazer aqui 2 cenários, tá? A gente tem um cenário com o médico a bordo ali para testar esse falecimento, e a gente também tem o outro cenário quando a gente não tem um médico a bordo. No cenário com o médico a bordo, foi esse cenário dessa notícia aqui. Então eu vou dizer mais ou menos o que supostamente pode ter acontecido naquela aeronave. Nesse cenário aqui, provavelmente essa senhora que faleceu devia estar lá no seu assento, foi encontrada já inconsciente, não respirando. Nesse momento, os comissários já começaram o atendimento médico, iniciando lá a RCP. Aquela ressuscitação cardiopulmonar que eu já te contei lá antes. Nesse momento, que estavam tentando reanimar essa passageira, provavelmente chamaram um médico voluntário. E nesse momento, esse médico atestou que não adiantava mais eles continuarem fazendo aquela ressuscitação cardiopulmonar, que aquela passageira realmente já tinha falecido. Aí sim, a gente pode parar o nosso atendimento médico. O médico atestou isso. E aí sim, a gente parou. Mas e se não tem um médico para testar isso? Aí realmente fica bem mais complicado, porque a gente só pode parar a RCP na hora do pouso. Então imagine que a gente está falando aí de um voo que vai só pousar daqui a 40 minutos, por exemplo. Esses 40 minutos, a gente continua a nossa ressuscitação cardiopulmonar. Mas o quê? Vocês não cansam? Olha, gente, realmente é uma força brutal que vocês têm que fazer para poder pressionar as costelas de alguém, para bombear sangue. É exaustiva. Para facilitar isso, nós alternamos entre comissários. A gente faz um determinado tempo aí de RCP, depois troca para o próximo comissário. E continua aí alternando entre comissários até chegar o nosso momento do pouso. Esse é o único momento em que a gente para. Por que para, Luana? Muito simples, a gente precisa sentar e colocar o cinto. Esse é o momento crítico do voo. A gente pode se machucar sério se estiver em pé ou solto durante um pouso. Eu não acredito que uma pessoa tá ali, passando mal, e vocês vão sentar na hora de um pouso. Deixa eu explicar uma coisa aqui muito importante para vocês. A nossa integridade é muito importante para a integridade de vocês. Afinal, se a gente estiver machucado, como é que a gente salva vocês? Mas no momento que o pouso foi executado, a gente solta o cinto e começa essa RCP novamente. Mas como assim, Luana? Já pousou? Na verdade, a gente só pode parar quando os paramédicos entram e aí tomam a liderança desse atendimento. Então, só eles que conseguem atestar esse óbito. Agora que a gente já viu esses 2 cenários, o cenário com o médico
o cenário sem o médico. Eu vou falar da polêmica dessa notícia, né? O fato dela continuar ali sentada na poltrona mesmo depois de atestado o óbito dela. E isso até o destino final, que foi o Brasil. Isso pra mim foi puro descaso da companhia aérea. Como assim? Tinha um monte de passageiro lá, essa senhora ali, ninguém resolveu parar em lugar nenhum. O que eu posso dizer aqui pra vocês é que com certeza nem de longe isso daí foi descaso da companhia aérea. Na verdade, todo mundo executou tudo que devia ter executado aí nessa ação aí de emergência a bordo. E a passageira e os passageiros foram respeitados, sim, no que podiam ser respeitados. Lembra que eu falei que todo mundo executou o que precisava executar? Preciso lembrar vocês que essa passageira teve, sim, atendimento médico, mas infelizmente não sobreviveu. E a tomada de decisão de continuarem o voo foi como num todo, tanto para o passageiro quanto para a senhora que faleceu. E lembrando também, respeitando o acompanhante, porque essa senhora estava acompanhada de alguém. Pois essa foi a alternativa mais segura para todo mundo. Vamos lembrar que às vezes eles não tivessem combustível suficiente para voltar, não tivessem recursos nos lugares em que eles fossem pousar ali aos arredores. Vamos lembrar que talvez essa senhora, a casa dela fosse no Brasil mesmo, não é? Você ia levá-la de volta para os Estados Unidos? Por que isso? Não ia fazer muito sentido, não é mesmo? Se o óbito for atestado a bordo, nós não informamos os passageiros. Como assim, Luana? Você tá mentindo pra gente? Não, não é isso. A gente tá omitindo isso para não causar pânico dentro da aeronave. Tem muito passageiro também que às vezes quer intervir nos atendimentos médicos e acaba atrapalhando, mesmo na sua boa intenção ali. Então, o melhor que a gente faz é não conversar sobre o atendimento médico e também não conversar sobre um possível óbito com nenhum passageiro a bordo. Até para respeitar o acompanhante, né? E lembrando ali que a gente também precisa de um parecer dos paramédicos no final do dia, né? Mesmo aquele médico atestando esse óbito a bordo, você também precisa de uma outra opinião. Então, por isso que a gente não pode chegar falando aí de maneira leviana, uma pessoa faleceu a bordo para os outros passageiros. Ok, Luana, tá, já entendi, não era para contar para ninguém, vai causar pânico, vai ter um grande problema aí a bordo, mas eles seguiram o voo com a senhora no assento. Gente, nós estamos falando aqui de um ser humano. A gente não vai esconder ela num compartimento. A gente trata como se fosse um passageiro inconsciente. Essa passageira estava com uma máscara de oxigênio. Sim, é assim que a gente trata o passageiro inconsciente. A gente coloca ele sentadinho numa posição confortável de recuperação. Se tiver só um assento. Se a gente tiver ali uma fileira de assentos, a gente põe esse passageiro aí deitado e coloca o oxigênio dele. Mas, Luana, num voo lotado, eu vou ter que ficar sentado do lado dessa pessoa. Primeiro, como eu falei ali, nós não informamos isso pra você. Então, você não tem nem noção do que está acontecendo. Se isso é delicado pra você que já presenciou isso a bordo, ou pra você que tá assistindo aí, imagina pra gente que tentou tudo que podia pra salvar uma pessoa. Lembra que a gente também teve um treinamento muito importante pra poder salvar vidas, pra poder lidar com situações muito delicadas como essa. E continue aqui comigo, se vocês quiserem saber mais sobre essas situações a bordo, sobre como funciona essa profissão que não tem, um pinguinho de glamour sequer. Curte, compartilha e, muitos beijos. Até mais.